Bom dia a todos. Vamos com mais um áudio vídeo do canal Encontro com Conhecimento, continuando os outros em uma sequência, né? Agora a sequência dos meus áudios vídeos estão ficando cada vez mais claras devido à complexidade dos assuntos que eu estou falando. Eu preciso fazer isso nesse momento, porque apesar desses assuntos serem complexos, eu estou tentando colocar uma sequência. A gente está falando de Libra, do número 7, nos últimos áudios vídeos. Falamos também de culpa, de erro, de severidade, de limitação, que já deixei claro nos meus áudios vídeos que tudo é polar, né? Nós temos o lado positivo e temos o lado negativo. Também deixei bem claro que as escrituras condenam o mal e exaltam o bem, mas aos olhos de Deus e não dos homens. Voltando para esse assunto, eu queria conversar sobre um versículo específico e abaixo desse versículo, né, do conceito desse versículo, a gente conversar sobre Libra, né? Então, em Mateus versículo 12, 7, está escrito: mas se vos soubesses o que significa misericórdia quero, não condenarias os inocentes. Depois está escrito no 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A gente sabe que o sétimo dia na criação era chamado de Shabat e o dia do descanso. É engraçado que o Shabat, que é o sétimo dia, pode ser comparado com Libra, que é o sétimo signo, onde existe uma balança e onde eu expliquei que as leis de Deus, a sabedoria de Deus é imutável, a medida de Deus é imutável, tudo que Deus faz é exato e sem falhas. E o sétimo dia era um dia de descanso exatamente por quê? Porque nos primeiros 6 dias o homem podia ter profanado toda a obra divina e, tendo corrompido tudo, né, começaria um novo ciclo, não mais como o homem sendo Senhor, mas Deus sendo Senhor. Por isso o sábado é também chamado de dia do Senhor e totalmente ordenado pelos 7 dias da semana, pelas 7 notas musicais, pelos 7 cores do arco-íris, 7 está em tudo na natureza, mostrando uma ordem. Então, isso a gente chama de severidade. A partir do destino do homem, a partir do 7º dia, ele tem que ter um encontro com Deus. É o temível dia do juízo também. Então, os judeus que receberam a lei, né, que receberam a lei no Monte Sinai, a Torá, sabiam que qualquer erro que eles faziam, eles iam ser cobrados. Isso é interessante, porque quando a gente vai ler Romanos, versículo 2, 21, pois tu que ensinas o outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Quer dizer, quando a gente recebe uma lei, a única vantagem de você ter uma lei é você fazer o bom uso dela como qualquer outra coisa. Então, se a lei serve para corrigir, você aponta o erro, aonde deve ser corrigido, dá um tempo para a pessoa corrigir, para ela alcançar também o objetivo que ela busca. Quer dizer, a lei deve ser usada com benignidade, com bondade e no sentido de misericórdia. Então, o bom uso da lei é a correção do erro, que é um duplo benefício para aquele que ensina e para aquele que recebe aquela correção. Então, a gente vai perceber que quando na Bíblia existia um erro,
e a gente vai ver isso no Velho Testamento, para representar que a gente tem que fazer a correção do erro. Você vê na palavra correção, tem corre, né? E tem a palavra erro. Então, eu estou corrigindo o meu erro, aquela forma que eu estava agindo, corrigindo para eu poder voltar para a origem, voltar para o bom, para o original, para o belo. Isso fica bem claro, porque quando a gente comete um erro, assim está escrito na Bíblia. Romanos 2,9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. É claro que esse judeu aqui também é simbólico, é daquele primeiro que percebe o erro. É o primeiro que toma consciência do erro. Quando a gente toma consciência que a gente errou na nossa alma, né, a gente sente que pode ter prejudicado os outros, vai perceber também que perdeu tempo, vai sentir uma tristeza, vai sentir um medo. Mas qual é o conselho da Bíblia? Ele é claríssimo. É a misericórdia. Sabemos que o conselho da Bíblia é a misericórdia, e sabemos que do Alcorão também é a misericórdia, e sabemos que a Sutra budista também é a misericórdia. Por quê? Porque a severidade já existe com o próprio erro. No erro já existe a severidade. Então, vem a Bíblia e escreve dessa forma: Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, a Bíblia escreve de outra forma: Não julgueis para que não sejas julgados. Mateus capítulo 7, que lembra o signo de Libra, o sétimo signo, versículo 1. Então, a Bíblia, na sua sabedoria divina, fala: olha, não julga os outros. Por quê? Porque a partir do momento que o homem errou, ele já foi julgado. Né? Esse é o segredo do sábado. É o dia do Senhor. Deus não tem erro. Se existe algum erro, não está em Deus. Se não está em Deus, só pode estar nas suas criaturas. Por isso que é uma escritura sagrada. Deus é sem erro. Agora, as criaturas, né, quando não estão ligadas a Deus, não estão totalmente ligadas a Deus, erram. Então, para o ser humano é normal errar. E para um ser humano consciente, é normal ele querer se corrigir. Então, quando a gente fala de noite, está saindo do dia, que isso era conhecido na época da luz. Na época da luz, significa isso. Um ser, quando tem a luz, ele vê a sombra, vê o erro. Mas ele vê aquele erro e vai conversar com aquela pessoa de uma forma misericordiosa, bondosa, com a brandura que a Bíblia ensina. E aquela pessoa vai olhar aquilo e falar: nossa, muito obrigado, você tem razão, você me indicou o caminho correto. Isso é a época da luz. Né? Já na época das trevas, o que acontece com as pessoas? E aí essa é a severidade, essa é a limitação. Elas tentam esconder o erro. Né? Por isso que é escuridão. Porque eu vou esconder. Né? Eu vou colocar debaixo do tapete. Eu vou colocar debaixo da terra. Eu vou tentar enganar e etc. Né? Então, essa é a diferença entre a consciência e a falta de consciência. Um sabe que errou, vai pedir perdão e vai trabalhar com a misericórdia divina, que é ilimitada, sem fim.
o outro erra e tenta esconder o erro. Quando ele tenta esconder o erro, ele faz outro erro, e 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 vai errando, errando, errando. Até encontrar alguém que também não tem essa misericórdia, ele foi errando, 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 o outro vai lá, pega o ferro e mata ele. Pega uma arma e mata ele. Você errou comigo você não podia errar. Eu não tenho misericórdia, eu não tenho paciência, eu não tenho as virtudes. Você errou comigo, eu vou lá e te dou um tiro na cabeça. Então a ira, que vem do outro lado, pode matar o homem, né? Então, quando a gente pede providência de Deus, proteção de Deus, amor de Deus, por quê? Porque a gente, se cair na mão do homem, está perdido. Se cair na mão de um ser que não tem misericórdia, que não tem bondade, ele vai querer se vingar, né? Ele vai se vingar. Por isso está escrito nesse salmo: a quem pertence a vingança? A quem a vingança pertence? Quer dizer, esse é um trecho tranquilamente fácil de entender. Se, na realidade, se alguém pertence à vingança, essa vingança não pertence a Deus, pertence ao homem, porque quem se vinga é o homem e não Deus. Deus não tem ódio, Deus não tem rancor, Deus não tem mágoa, Deus não tem ressentimento. E espíritos das trevas também se vingam. Quando morre alguém, morre uma pessoa, e aquele espírito, né, depois que vai para outro mundo, aquela alma, desculpa, depois que vai para outro mundo, sente que foi prejudicado, sente que foi humilhado, sente que foi usado por alguém, ele pode querer se vingar. Então, aí vem os possessores, as obsessões, que a gente está cansado de saber, os espíritos imundos que aparecem na Bíblia. Então, a gente pode se confundir com as aparências. Mas Deus, na Bíblia, é amor. Não é vingança, não é ódio, não é rancor, não é mágoa, que pode vir de espíritos, que pode vir de homens. Então, quando chega em Libra, que é o 7º dia, o dia do descanso do Senhor, e também até das almas mais perversas possíveis, né? Por quê? Porque é um dia de misericórdia, é um dia de clemência, é um dia de bondade, de você entender que o próprio erro é a pior coisa que tem. Que aquilo que a pessoa faz de errado certamente volta contra ela, porque surgiu dela, então volta contra ela mesmo. Aí as pessoas falam assim: então o assassino que matou alguém, deu um tiro na cabeça, vai receber um tiro na cabeça. Essa é a sentença dele? Não. Estamos no século XXI. Então a gente já sabe que tudo é energia. Tudo é energia. Então, às vezes, você está com uma enorme dor de cabeça, uma dor insuportável, você não sabe de onde vem, né? Mas quem diz que isso é uma energia de retorno que está voltando para você por causa de um ato passado? Então, a misericórdia divina significa que a gente não precisa sofrer uma coisa no físico do que a gente fez até no físico. A gente pode sofrer energeticamente, para que a gente possa tomar consciência, se arrepender e não agir mais daquela forma no físico. Então Deus é tão misericordioso e tão bondoso e tão amoroso que às vezes a gente passa uma coisa só pela energia, não passa pelo físico, passa pela energia. Então eu dei um soco na cara de alguém, não é obrigatoriamente que eu vou receber um soco na cara da mesma pessoa, mas eu posso sentir uma porrada energética que vai dar na mesma, que eu vou sentir a mesma dor que o outro estava sentindo. Então essa misericórdia divina você conhece quando você faz o bem para alguém.
Quanto mais o bem a gente faz para alguém, mais as coisas mudam de perspectiva. Aquilo que podia acontecer no físico vai para um outro nível mais sutil. Recebemos a lei do retorno? Recebemos a lei do retorno, mas não pela forma humana, pela forma divina. Às vezes eu sinto aquela correção através de uma dor de cabeça, às vezes eu tenho dor na coluna, às vezes eu perco um dinheiro, mas nada que faça que eu perca a consciência. A consciência de fazer o bem e a consciência de que aquilo que eu faço de errado volta para mim mesmo. Então, isso é Libra e precisamos se conscientizar que sempre vivemos debaixo da misericórdia divina, né? Sabendo que se fosse pelas nossas medidas, se fosse por como as coisas funcionam da natureza, a gente não ia viver um segundo de vida. E é muito fácil explicar isso por quê. Porque um erro ele nunca prejudica uma pessoa só, ele prejudica um conjunto. E é muito fácil entender isso de novo. Por isso eu falei do número 12, do zodíaco, que eu estou trabalhando o número 6, 6 vezes 2, 12, sempre trabalhando debaixo do zodíaco, das leis celestes. Se eu tenho uma engrenagem de qualquer coisa, que uma peça se encaixa na outra, quando eu tiro uma peça daquela engrenagem, eu prejudico todas as peças. Então, um erro prejudica a todos. Um acerto favorece a todos. Então, com um único acerto, eu estou voltando a me ligar com todas as coisas boas. Com um único erro, eu estou voltando a me ligar com todas as coisas ruins. Por isso que a Bíblia diz: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Muito obrigado.